Amém. A paz do Senhor, mulheres vitoriosas, amém? É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje, né? Um privilégio, eu agradeço a Deus pela oportunidade. Hoje eu tô começando, desde que eu cheguei aqui, todo esse movimento, tudo que teve aqui, eu já estou entendendo porque que o diabo não estava querendo que eu chegasse de jeito nenhum. Porque foi uma luta para eu chegar aqui hoje, irmãs. Onde eu moro, tem uma ponte, tem um rio e simplesmente o rio transbordou, ninguém entrava e ninguém saía de onde eu morava. Mas eu falei, não, em nome de Jesus, Senhor, se for da tua vontade, porque está tudo debaixo dos planos de Deus. E eu sei que isso aqui, tudo que está acontecendo, Vitoriosas Café, né, surgiu, foi uma ideia do Departamento de Mulheres Vitoriosas, da Raquel Malafaia, mas muito antes, já estava nos planos de Deus para acontecer. Eu tenho certeza disso. E eu falei, Senhor, se for da tua vontade, esse carro vai passar. Não vou enguiçar, porque os carros estavam passando e estavam enguiçando no meio do caminho. E eu falei, se for da tua vontade, se permissão de realmente eu poder estar aqui hoje, eu vou passar. E eu estou aqui. Glória a Deus, eu passei. Cheguei um pouquinho mais tarde, mas estou aqui. O diabo não venceu, não. Ele está repreendido. E eu queria agradecer essa oportunidade, né? Quando a Raquel me chamou, ela conversou comigo, né? Queria que a gente falasse a respeito de um assunto bem específico. Nós estamos numa manhã, café da manhã. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Mateus, capítulo 6. Versículo 6. Todas acharam? Amém? Mateus 6, versículo 6, fala assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Amém. Agora vocês abrem a Bíblia para mim lá em Salmos, Salmo 119. Salmo 119. Cadê? Salmo 119, vou ler os versículos 11, 15 e 16. Fala assim: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Amém? Lá em Mateus 6, que a gente acabou de ler, o versículo 6, fala que quando a gente for orar, a gente deve ir para o quarto, fechar a porta e orar ao Pai. O que isso significa? Né? Ir para o quarto e fechar a porta significa exclusividade. Deus, Ele quer de você essa exclusividade, o teu momento individual com Ele. Né? É exclusivo com Ele e mais nada distraindo ou interrompendo você. Se é para você entrar no quarto e fechar a porta, significa que Ele quer que você ore, sim, em um lugar específico. Né? Porque é bem claro quando fala de entrar no quarto. Então, Deus quer, sim, que você prepare um lugar específico, feche a porta e não deixe mais nada te interromper e distrair. E ali tenha o seu momento com Ele. E você ore, converse com Ele. E no Salmo 119, nos versículos que eu acabei de ler, Davi busca nunca esfriar suas afeições, seus interesses na palavra de Deus. Tanto que ele fala que a gente precisa guardar a palavra no coração para não pecar e meditar na palavra sempre. E mediante a isso, eu quero falar com vocês sobre relacionamento com Deus. Quando a Raquel me convidou e ela falou que gostaria que eu abordasse esse assunto devocional na prática, eu fiquei muito feliz. Porque eu sinto que o Espírito Santo, ele tem ministrado muito ao meu coração e Ele quer que eu fale isso. E hoje em dia eu uso muito as minhas redes sociais para falar sobre isso, né? Sobre devocional. Só que às vezes as pessoas falam, mas o que é isso, devocional, né? Que palavra é essa? O que significa isso? Devocional no dicionário significa devoção a algo
ou a alguém. E quando aqui nós cristãs falamos que a gente tem que fazer o nosso devocional todos os dias, nada mais é do que você buscar a Deus todos os dias no teu individual, no teu momento a sós com Deus. Porque devocional é um momento que você dedica durante todo o seu dia. Então, é um momento do seu dia que você dedica exclusivamente para Deus. E quando a gente diz exclusivamente para Deus, é sem mais nada te interrompendo e te distraindo. Então, não é você lavando louça e ao mesmo tempo querer meditar na palavra. Não é você passando a roupa e você quer tentar ler o que está escrito na Bíblia. Eu não estou dizendo que isso é errado. Você pode colocar um fone no ouvido, você pode louvar enquanto está fazendo seus afazeres. E você realmente sente a presença do Espírito Santo nesses momentos. Mas isso não é devocional. Isso não é exclusividade, porque você está fazendo alguma outra atividade junto. E quando a gente fala de devocional e fala de relacionamento íntimo e a sós com Deus, ele quer exclusividade. Tanto que ele fala lá em Mateus 6:6. Entra no quarto, fecha a porta, que em secreto eu vou te ouvir e vou revelar o que eu quero para você. E devocional, quando a gente fala de exclusividade e a gente fala de dedicar uma parte do nosso dia só para Deus. Então, a gente precisa, sim, nesse momento, orar, ler e meditar na palavra. Se você quer crescer espiritualmente, se você quer ter intimidade com Deus, você precisa orar sem cessar. Você precisa conversar com Deus. E você também precisa ler e meditar na palavra, como a gente leu aqui no Salmo 119. Só que ler e meditar tem diferença, né? Meditar é se aprofundar no que você está lendo. É você levar o estudo do pensamento que você está lendo na Bíblia. É você projetar o que você está lendo na Bíblia para você poder fazer no dia a dia. É você tirar lições do que você está lendo na Bíblia para aplicar na sua vida diária. Então, não é uma simples leitura. Quando a gente está no nosso momento devocional, não é a gente ler a Bíblia de qualquer jeito. Não é quando a gente lê a Bíblia aqui em conjunto na igreja, não. Meditar, a gente precisa de tempo. Então, a gente precisa separar um lugar. A gente precisa parar para ler, meditar e buscar, entender o que está falando na palavra, né? Devocional é o nosso relacionamento íntimo. É o nosso relacionamento a sós com Deus. E se a gente realmente quer conhecer o Deus a quem a gente serve, não só de ouvir falar, mas de com Ele andar, é essencial dedicar tempo de qualidade com Ele. Nós precisamos buscar todos os dias servir o nosso Deus através da oração e da palavra de Deus. Lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz que a gente deve conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Prosseguir é continuar. Então, é todo dia. Ah, Thalita, mas eu já li a Bíblia toda 200 vezes. Tem que ler 201, 202, 203, 204. Porque toda vez que você medita na palavra, o Espírito Santo, ele fala com você de forma diferente. Ele te revela segredos. Segredos só para você. O Espírito Santo nos revela, sim, segredos que Ele quer que a gente compartilhe com outras pessoas. Mas, através da palavra dEle, Ele também nos revela segredos que é só para nós, no secreto. Como a gente leu lá em Mateus 6, versículo 6. Então, é fundamental a gente ter esse momento. Só que aí, infelizmente, todas nós, muitas vezes, a gente usa a desculpa de que não tem tempo para Deus. Mas aí eu fico pensando, se somos aqui todas filhas de Deus, cristãs, Deus, ele é a nossa prioridade, não é verdade? E como assim a gente diz que não tem tempo para a nossa prioridade? Como assim a gente não tem tempo para parar o nosso ocupadíssimo dia de 24 horas e se dedicar exclusivamente para Deus? Eu sei que nós, mulheres, nós temos muitas prioridades, né? Nosso marido é uma prioridade, nossos filhos são prioridades, a nossa casa é uma prioridade, nosso trabalho é uma prioridade, a vida aqui na igreja
Nosso chamado, vida ministerial, nosso trabalho aqui na igreja também é uma prioridade. E muitas vezes, o que acontece? Deus ele acaba se tornando só mais uma das nossas prioridades. E Deus ele não quer ser só mais uma das nossas prioridades. Deus ele quer ser a nossa principal prioridade. Então a gente precisa parar, de uma vez por todas, em nome de Jesus, parar de dizer que não tem tempo para Deus. Alinhar realmente quais são as nossas prioridades. A gente precisa entender que entre as nossas prioridades existe uma escala, um grau de importância sim. Porque senão tudo vai ficar no mesmo nível, vai ficar tudo é prioridade, tudo é primeiro lugar. A gente vai querer fazer tudo ao mesmo tempo e realmente vai vir sempre aquela desculpa, eu não tenho tempo, eu sou muito ocupada. Então a gente precisa sim alinhar quais são as nossas prioridades. Tenha em mente que existe uma escala, primeiro esse aqui, segundo esse aqui, terceiro esse aqui. E nunca esquecer que Deus, ele tem que ser a principal prioridade. E quando a gente entende, realmente vive Cristo como a nossa principal prioridade, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Como está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que fala, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E essas coisas querem dizer também a organização do tempo que a gente diz que não tem. Tenha certeza, quando a gente prioriza a Deus de verdade, Ele é tão maravilhoso, que Ele não só nos abençoa na nossa vida espiritual, na área espiritual, mas em todas as outras áreas da nossa vida Ele nos abençoa. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E se Deus é a nossa principal prioridade, então é crucial, fundamental, nós fazermos o nosso devocional todos os dias. Através do nosso devocional, do nosso momento a sós com Deus, a gente cresce espiritualmente, a gente amadurece espiritualmente, a gente passa a ter discernimento do Espírito. É você saber discernir quando é o diabo te enganando, sussurrando no teu ouvido. É você saber discernir quando é alguém usado por Deus e quando não é. É você saber discernir coisa, meu Deus, isso é da minha cabeça ou não é? Isso é Deus falando ou não é? Isso é o diabo ou não é? Você passa a ter discernimento espiritual. Você não é mais enganada pelas mentiras que o diabo sussurra no teu ouvido. A partir do nosso momento devocional, nosso relacionamento diário com Deus, a gente não é mais aquele bebê espiritualmente falando. A gente começa a se tornar um adulto espiritualmente falando, né? A gente não fica mais, ai, a pessoa me olhou torto, sabe? Não fica mais com aquelas bobeiras de uma criança. Por quê? A gente começa a amadurecer e o Espírito Santo começa a mostrar, minha filha, não é por tua causa. Tenha certeza, fique calma, mas a gente só vai ter esse discernimento, saber enxergar, porque eu ficava, Senhor, porque eu não consigo os teus sinais que todo mundo fala que vê, enxergar, só que você não vai só conseguir enxergar os sinais que Deus te mostra, você vai saber interpretar e discernir esses sinais quando você começa a cultivar e a manter um relacionamento diário com Deus através da oração e da palavra de Deus. Porque é isso que é o devocional. E para mim o que mudou a minha vida totalmente em relação quando eu comecei a realmente me tornar constante com o meu devocional. Você passa a se conhecer de verdade. Você passa a saber quem você é. Por que você nasceu? Para que você nasceu? Qual o teu propósito? Que planos Deus tem para você? Sabe por quê? Buscar ao Senhor gera autoconhecimento. Você quer saber quem você é em Deus e nunca mais ter crise de identidade? Comece a buscar a palavra de Deus e a oração. Porque não tem ninguém melhor do que Deus, que é o nosso Pai Celestial, para nos dizer por que a gente nasceu, para que a gente nasceu, o que eu tenho que fazer, qual o meu chamado, qual o meu propósito. Não tem ninguém melhor do que Ele. E Ele deixou o manual dele aqui, para nos ensinar e para nos mostrar. Se você não sabe por que e para que ainda veio esse mundo, tenha certeza, você está aqui é porque Deus tem planos e propósitos para você. Porque senão você não estaria aqui, você já estaria enterrada. Não estaria mais viva. Se está viva,
é porque Deus quer realizar obras na sua vida, que não só vão te abençoar, é isso que a gente precisa entender, mas através de você, outras pessoas também serão abençoadas. Mas a gente precisa buscar para se conhecer, para toda dúvida, sabe, toda seta maligna para nos desviar de Jesus, para todo sinal a gente poder entender. Buscar ao Senhor gera autoconhecimento. Você não vai mais ter crise de identidade quando você passar realmente, todos os dias, buscar ter um relacionamento íntimo e individual com Deus, através da oração e da palavra de Deus. Só que aí a gente usa muito a desculpa de que não entende, que não medita na palavra, porque não entende o que está escrito na palavra. Em nome de Jesus, essa desculpa vai cair por terra agora, porque hoje nós temos Bíblias com diversas versões na linguagem de hoje, uma compreensão mais fácil. Bíblia de estudo, que vem explicando versículo por versículo. A gente tem que parar de achar que Bíblia de estudo é só para pastor, é só para professor, é só para teólogo. Não, Bíblia de estudo é para quem é filho de Deus e quer cultivar um relacionamento cada vez mais íntimo com Ele, porque quer conhecer a Ele, consequentemente se conhecer. Então, sim, a gente precisa investir em uma Bíblia para poder entender o que o Espírito Santo quer falar com a gente através da palavra. A gente precisa entender, de uma vez por todas, a importância de meditar aqui, na palavra de Deus. Porque lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Então, eu só vou cumprir se eu meditar. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Existe uma condição para você prosperar e para você ser bem-sucedido. É meditar na palavra e praticar o que está na palavra de Deus. Porque não adianta a gente dizer que obedece a palavra de Deus se a gente não conhece. A gente só obedece quando conhece. Então, para prosperar e ser bem-sucedido, a gente tem que começar a meditar. Conhecer o nosso Deus através do manual que Ele deixou para nós. Essas eram muitas das minhas desculpas. Eu dava muita desculpa de que eu não conseguia entender. Eu sou nascida e criada na igreja, filha de pastores, e eu dava essa desculpa de que eu não conseguia entender o que estava escrito na palavra. Eu sempre lia a Bíblia, mas eu não era constante com o meu devocional, com o meu momento individual com Deus. E eu, sabe, o diabo, ele sabe que a partir do momento que a gente começa a se relacionar com Deus todo dia, e não só aqui nas 2 horas de culto na igreja, ele vai fazer de tudo para te parar. O mínimo vai virar uma dificuldade enorme. E o Espírito Santo, sim, ele usa pessoas para nos ajudar nesse caminho, quando ele vê que realmente a gente quer conhecer ele e quer caminhar com ele todos os dias, e não só quando vem para a igreja. E o Espírito Santo, ele usou uma vez a minha cunhada, a Raquel, porque eu era uma pessoa que quando eu falava assim, eu vou me comprometer, vou ler a palavra, eu falava, vou acordar e vou ler. Aí a Bíblia estava num lugar, a caneta estava em outro, o caderno estava em outro. Aí eu tinha que levantar. Eu moro numa casa que tem 2 andares. A Bíblia estava lá em cima, tinha que subir para pegar a Bíblia. E a caneta está lá embaixo, tinha que descer para pegar a caneta. Gente, o diabo, ele é astuto. E ele, nas brincadeirinhas, no mínimo, a gente acha que não, ele vai trabalhando. Isso era motivo para já, vou ler depois. Aí largava, deixava. Largava e deixava. E um dia, tem tempo isso, a Raquel, ela postou no Instagram dela que uma cesta devocional, igual aquela que está ali. Uma cesta, gente, normal. E na cesta dela, ela botava tudo que ela usava no devocional. A Bíblia, o principal tem que ter, né? A Bíblia, caneta, caderno. Claro que tem uns que estão mais recheados, tem um livro de oração, tem clipes. Mas o principal, Bíblia, caderno e caneta. E quando eu vi aquilo, o Espírito Santo me sinalizou. Uma das tuas desculpas, tu já está matando aí. Tu vai pegar essa cesta, botar tudo numa cesta, caixa de sapato, seja o que for, mulher criativa. E botar perto da tua cama. Porque minha cama tem uma cabeceira. Vai botar perto da tua cama. Não vai mais essa desculpa de que, esqueci a caneta lá, o caderno aqui, e a preguiça começar a reinar. Não, vai só levantar, pegar a cesta e ir para o teu quarto, para o teu lugar secreto. E ali você vai começar a orar, adorar e meditar na palavra de Deus. A gente tem que parar de começar a dar desculpa. Dizer que precisa de intimidade quando falta
Simplesmente é a atitude da gente. E a Raquel, ela foi usada. E eu comecei a botar isso também no meu Instagram. E quantas pessoas, né, com certeza para ela também nos dão, sabe, o feedback de que, Thalita, isso melhorou assim, ó. Às vezes é uma bobeirinha, mas o diabo ele faz das bobeirinhas te paralisarem. Então, não permita mais em nome de Jesus. E eu era uma pessoa que eu me questionava muito. Me questionava e questionava muito a Deus. Eu sempre perguntava, Senhor, para que eu nasci? Qual foi o objetivo de eu ter nascido? Por quê? Por que eu nasci? Para que eu nasci? Por que eu nasci nessa família, Senhor? E além disso eu ficava, Senhor, por que eu não ouço a sua voz nitidamente, como a fulana diz que ouve, está tomando banho e está ouvindo a tua voz? Senhor, por que eu não te vejo, não enxergo os teus sinais, como fulana diz que enxerga? E eu sempre questionava, e eu queria que as respostas assim caíssem de mão beijadas na minha mão. Eu não queria me movimentar. Eu não fazia a minha parte de verdade, eu não era constante com o meu devocional. Eu não buscava um relacionamento de todo dia mesmo com Deus. Ah, fui para a igreja 2, 3 vezes na semana, está ótimo. Eu sempre li a Bíblia, mas o meu problema sempre foi a constância. É permanecer. E relacionamento de altos e baixos com Deus, gente, não dá certo não. Quando está tudo bem, você até esquece que tem Bíblia. Agora está na prova, fica 2 horas de joelho orando em casa, vem todos os dias para a igreja. Deus ele está vendo, ele não quer relacionamento por interesse. Porque o que ele quer fazer na sua vida não é por interesse. Porque se fosse por isso a gente não merece nada, porque nós somos miseráveis pecadores, mas Deus ele é maravilhoso, misericordioso. Mas a gente também precisa fazer a nossa parte. E um relacionamento de intimidade, igual o nosso relacionamento conjugal, de marido e mulher, relacionamento de amizade, as duas partes precisam agir. As duas partes precisam se movimentar. E com Deus é a mesma coisa. Então é necessário sim um conjunto de ações para a gente cultivar, para a gente manter o nosso relacionamento com Deus. A gente precisa orar, adorar, meditar na palavra, sim, vir para a igreja, porque a gente aprende aqui dentro das 4 paredes da igreja para praticar lá fora. Então a gente precisa vir para a igreja, a gente precisa jejuar, fazer propósito. É um conjunto de ações. E hoje eu estou aqui frisando em relação ao devocional, em relação ao nosso momento individual e a sós com Deus. Porque Deus ele sempre faz a parte dele. Nós é que não estamos fazendo a nossa de verdade, e aí a gente fica se questionando, como eu sempre me questionei. E aqui eu gostaria de compartilhar brevemente um testemunho com vocês. Hoje eu vejo como um testemunho. E mesmo eu sendo filha de pastores, nascida e criada na igreja, meus pais sempre me ensinando certo em relação a devocional, e não só falando, mas mostrando com a vida deles. Porque uma coisa é quando seu pai quer ensinar, ele só fala e faz outra coisa. Não é exemplo, mas os meus pais sempre foram exemplo para mim em relação à vida de devocional, à vida de buscar Deus. Né? Saiu da igreja e continuar sentindo a presença dele, meus pais sempre me ensinaram, mas a culpa era minha. Eu não era uma pessoa constante com o meu devocional. Né? E eu confesso que, ao mesmo tempo que eu não era constante, eu ficava reclamando. Eu confesso que Deus, ele era só mais uma das minhas prioridades. Ele não era a minha principal prioridade. Como eu falei lá no início, Deus ele não quer ser só mais uma das nossas prioridades. Ele quer ser a nossa principal. E Ele permite sim que certas coisas aconteçam na nossa vida para nos mostrar que Ele quer sempre mais de nós. Ele quer sempre mais intimidade, mais relacionamento, mais conhecimento, porque aí é muito mais difícil você cair nas armadilhas de Satanás. E eu lembro que eu casei, eu tinha 19 anos. Eu casei nova. E eu e meu marido, a gente casou cedo, a gente se programou para ter filho, sempre um filho mais tarde. Só que ele veio bem mais tarde, né? Ele nasceu depois de 11 anos de casado. Eu vou fazer 17 anos esse ano. E eu me programei porque eu sempre falei, Senhor, eu sempre pedi, orei. Quando eu tiver meus filhos, eu quero ter a oportunidade de poder cuidar dele exclusivamente, sem precisar de uma pessoa para ajudar. Pelo menos no início, né? Pelo menos assim, nos 3 primeiros anos de vida, eu quero poder cuidar. Não precisar botar em creche, ter que deixar com a avó. Eu sei que essa não é a realidade de muitas mulheres.
Mas eu e meu marido, nós demoramos 11 anos para ter filho, então a gente se programou. Eu me programei. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele permitiu isso, ele me abençoou com esse desejo. A Helena nasceu. Eu parei de trabalhar, eu voltei a trabalhar ano passado, ela tem 4 anos, sabe? Então, ele me permitiu vivenciar o que eu tanto queria, de poder eu cuidar exclusivamente da minha filha. Claro que eu tive ajuda, tenho ajuda, mas o principal eu queria fazer. E o Espírito Santo, ele me permitiu isso. Só que o ser humano, às vezes, é um ser que a gente, né, não tem como entender, às vezes. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo, Deus, ele me permitiu viver isso, de eu poder cuidar da minha filha, só eu cuidar. Eu estava usando a minha filha, a bênção que ele me deu, como desculpa para dizer, Senhor, eu não tenho tempo para você. A minha filha ocupa todo o meu tempo. Se o Senhor quiser, eu vou fazer junto com ela, amamentando e tentando ler, fazendo as coisas com ela, que eu falei em relação à exclusividade. Eu estava usando a bênção que Deus me deu, o momento que Deus estava me permitindo viver, cuidando dela, eu estava usando como desculpa para Deus, para dizer que eu não tinha tempo para dar exclusividade para Ele, para dizer que eu não tinha tempo para uma parte do meu precioso dia de 24 horas, eu parar no meu quarto, no secreto. Quando aqui diz quarto, gente, é o teu secreto, escritório, banheiro, eu não sei, sala. Mas eu estava dizendo para Deus, Deus, eu não tenho tempo para parar no secreto, fechar a porta e orar e meditar sem nenhuma distração, porque eu tenho a minha filha. E aí, no início do ano de 2020, há 2 anos atrás, em fevereiro, eu comecei a sentir muitas dores. Dor, e eu não sabia o que era, não imaginava, fui correndo para o médico, estava com pedra na vesícula, e o meu caso, eu tinha que operar às pressas. Na hora, minha filha, agora vamos operar. Eu fiquei, meu Deus, eu fiz exame agosto do ano anterior, ultra, que a minha ginecologista sempre passa, que eu faço exame anualmente. Eu não tinha pedra, de agosto para fevereiro nasceu pedra. Eu falei, não é possível. Só que aí eu tive que operar às pressas, e eu operei. Mas, graças a Deus, a operação deu tudo certo. Só que, se alguém aqui já tirou a vesícula, sabe que o pós-operatório é descanso absoluto, você não poder fazer nada, pelo menos nos 15 primeiros dias. Aí eu falei, meu pai, só eu fico com a minha filha. Não vai dar. Fomos eu, meu marido e a minha filha para a casa dos meus pais. E lá eu fiquei 15 dias. Na casa dos meus pais, a gente estava no início da pandemia, para quem lembra, fevereiro de 2020. E eu fiquei ali com meu marido e com a minha filha. O meu marido, ele só estava dando aula online. E quando dava aula, então tinha o meu marido ali para olhar a Helena, para ajudar. Na casa dos meus pais sempre tem alguém. Minha mãe estava lá para ajudar a olhar a Helena. Então, eu não tinha com que me preocupar. E naqueles 15 dias ali, eu vivi uma atmosfera espiritual na minha vida que eu nunca tinha vivido até então. Com 34 anos, hoje eu tenho 36. E eu sou filha de pastores, nascida e criada na igreja. Porque eu tive momentos, aí foi o contrário, foram 24 horas no secreto. Foram 24 horas praticamente no secreto, orando e meditando na palavra. Eu não podia mais dar desculpa de que eu não tinha tempo, de que a minha filha ocupava todo o meu tempo. E ali naqueles momentos em que eu estava meditando na palavra, que eu estava orando, e a minha mãe, quem conhece a pastora Elisete Malafaia, ela sempre vem, lê esse livro aqui, lê isso aqui, lê essa passagem aqui. Então, eu estava assim, conectada 24 horas praticamente, meditando na palavra e orando. E ali eu senti nitidamente, que eu sempre reclamei, Senhor, por que eu não te ouço nitidamente? Eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falando comigo, Thalita, minha filha, qual vai ser a sua desculpa agora para você dizer que não tem tempo para mim? Para você dizer que não tem tempo para tirar uma parte do seu preciosíssimo dia de 24 horas para se dedicar exclusivamente para mim. Porque eu quero que você me conheça mais. Eu quero sussurrar no teu ouvido. Eu quero saltar aos teus olhos o que está na palavra de Deus. Qual vai ser a sua desculpa agora? E eu lembro que naquele momento eu comecei a chorar e eu pedi perdão a Deus por estar sendo tão ingrata. Ingrata porque primeiro Ele estava me permitindo viver o que eu queria e eu não estava nem retribuindo, fazendo o mínimo, orando e meditando na palavra de Deus todos os dias. E naquele momento,
eu comecei a chorar, a pedir perdão a Deus. Falei, Senhor, isso acabou a partir de hoje. Eu, Thalita, não vou mais dar desculpa para dedicar uma parte do meu dia para Ti. Porque se eu estou viva, é porque o Senhor quer. Porque num sopro, a gente já não está mais aqui. Então entenda que se você está vivo, é porque Deus quer e Ele tem planos e tem propósitos para você. Você pode até não saber qual é, mas Ele tem. Você pode até ter vindo de uma família que te rejeitou, mas se você nasceu, é porque Ele tem propósitos para você. Você pode estar passando por lutas e adversidades, isso é treinamento. Deserto é treinamento, é processo. A gente sempre ouviu isso aqui dos nossos pastores. Então tenha certeza. Mas você só vai ter esse discernimento quando você começar a de verdade buscar ao Senhor através da palavra e da oração. E eu falei, Senhor, eu não quero mais viver. Só que os 15 dias acabaram. Aí eu falei, meu pai, eu vou voltar para minha casa, só eu tendo que cuidar da minha filha, meu marido vai voltar a trabalhar, mas eu não quero mais usar essa desculpa de que eu não tenho tempo, de que a minha filha ocupa todo o meu tempo. Eu não tenho. E o Espírito Santo, ele me sinalizou. E eu fiz um propósito de 21 dias. Thalita, por que 21 dias? Há muito tempo atrás eu li o livro O Milagre do Amanhã. Eu não sei se alguém aqui já leu. E o livro fala que se você quer que qualquer coisa se torne um hábito na sua vida, precisa fazer 21 dias seguidos, ininterruptos. Não pode parar, nem final de semana, é 21 dias seguidos. E eu falei, Senhor, eu vou fazer um propósito de 21 dias seguidos contigo. E eu vou acordar primeiro que todo mundo da minha casa e eu vou entregar as primícias do meu tempo para Ti. Eu entendi que tinha que ser cedo por causa da minha rotina. Às vezes as pessoas acham que devocional, o momento com Deus, tem que ser de manhã, quando acorda. Eu não posso determinar sobre a tua agenda, sobre a tua rotina. A minha mãe fala que o momento devocional dela é de noite, quase chegando à madrugada. Eu entendi que se tivesse que só ia ser exclusivo com Deus se eu acordasse primeiro que meu marido e minha filha. Porque se eu quisesse fazer depois do meu marido acordado ou a minha filha, eu ia fazer igual antes. Porque a minha filha ia querer brincar comigo, ia querer fazer as coisas comigo, ia ter que dar atenção a ela, então não ia ser exclusivo com Deus. E se fosse de noite, meu marido que ia ficar, Thalita, eu quero jantar, quero isso, quero aquilo. Então também não ia ser. E eu fiz esse propósito. Eu fiz esse propósito porque eu falei, não vai ser com meu marido nem com a minha filha. Vai ser contigo, Senhor, porque Tu me conhece. Acordar cedo para mim, gente, eu falo que era, porque Deus, ele é maravilhoso. Ele muda hábitos, ele muda a rotina quando você prioriza Ele. Acordar cedo era um sacrifício que só a misericórdia do Senhor para mim. Quando eu digo cedo, eu digo 6 horas da manhã. 9 horas de manhã estava acabando a madrugada para mim, 9 horas da manhã. Por quê? Eu sempre dormi muito tarde. A minha casa toda, a Raquel sabe, sempre todo mundo dormiu muito tarde. Não é tarde, às 11 horas, não, é tarde, 2 horas da manhã. E dormir 2 horas da manhã, acordar 6, gente, quem consegue, ó, parabéns. Parabéns, glória a Deus pela sua vida, porque eu não conseguia de jeito nenhum. Então, a minha vida inteira, desde depois que eu casei, eu me programei para acordar um pouco mais tarde. Tirando a escola dominical, eu sempre me programei para acordar um pouco mais tarde. Então, eu sabia que ia ser um sacrifício. Eu sabia que ia ser difícil, mas eu entendi que se eu quisesse realmente crescer espiritualmente, amadurecer, ouvir a voz de Deus, conhecer, saber o que Ele queria para a minha vida, tinha que ser exclusivo. E para ser exclusivo, no meu caso, tinha que ser de manhã cedo. E eu comecei os 21 dias, não foram fáceis, mas eu falei, Senhor, o propósito é contigo, não é com a minha filha, não é com meu marido. E aí Deus, ele vai começando a mudar a tua vida. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você prioriza Ele, e Ele é o principal na tua vida, tenha certeza. Deus vai te abençoar em todas as áreas. Porque tudo na minha vida mudou. Depois daqueles 21 dias que não foram fáceis, eu continuo até hoje entregando as primícias do meu tempo para Deus. Até hoje eu levanto primeiro que todo mundo da minha casa e oro e medito na palavra, faço o meu devocional. E como eu tenho vivido desde então, mudanças extraordinárias em todas as áreas da minha vida. A rotina da minha casa mudou. Eu era inconstante em vários aspectos na minha vida. Eu não conseguia, muitas vezes, levar minha filha para fazer as atividades dela de manhã. Culpa minha, porque eu não conseguia acordar. E ela estava indo para o mesmo caminho.
E uma criança, todo mundo sabe aqui, que precisa de rotina, precisa de disciplina. O sono da noite é o melhor, né? Que fala do crescimento, o hormônio do crescimento. Tem horário certo para dormir, horário certo para acordar. Só que ela estava indo pelo mesmo caminho. E Deus mudou isso na nossa vida. A rotina toda da minha casa mudou. Eu era inconstante em relação à atividade física. Hoje eu não sou mais. Quando eu falo todas as demais coisas, é verdade. Quando você prioriza a Deus. E uma das mudanças mais extraordinárias que Deus tem feito na minha vida é em relação ao meu chamado. E é por isso que eu estou aqui hoje. A constância com o meu devocional me gerou intimidade de verdade com Deus, que me fez entender quais são os planos que Ele tem para mim, os propósitos que Ele tem para mim, que Ele também quer me usar aqui no altar, porque quem me conhece há mais tempo sabe o quanto eu fugia de estar aqui, porque eu sempre tive muitos medos, muitos receios. Mas eu tinha esses medos porque eu não estava alicerçada na palavra, eu não conhecia o Deus que falava, minha filha, fui eu que te teci desde o ventre da tua mãe. Você é uma obra maravilhosa, extraordinária. Então eu quero te usar também. Só que do seu jeito. De acordo com o seu jeito, seu perfil. Não fique preocupado em querer imitar teu pai ou tua mãe, cunhada. Não fique preocupado em querer imitar ninguém. Eu quero te usar do teu jeito. Mas eu só passei a entender isso, a aceitar isso, quando eu comecei a ter intimidade de verdade, através da palavra de Deus. E hoje eu entendo alguns processos que eu passei, e eu tenho vivenciado as promessas e os planos que Deus tem na minha vida. E assim como é comigo, é com você também. Porque Deus ele não tem filhos preferidos. Deus não tem filhos preferidos. Ele nos ama de forma igual. A diferença está em nós. A diferença está no que nós estamos fazendo para cultivar e manter um relacionamento íntimo e individual com Ele. Deus não tem filhos preferidos, mas tem sim filhos que se achegam mais a Ele. Às vezes a gente fica querendo se comparar com a fulana, como eu sempre me comparei, mas eu não sabia metade do que a fulana fazia em relação à vida dela com Deus. Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos que se achegam mais a Ele. Então a diferença está no que nós estamos fazendo. Se a gente realmente quer conhecer o Deus a quem a gente serve. Se a gente realmente não quer mais acreditar nas mentiras do diabo. Se a gente quer ter discernimento dos momentos que a gente está passando. A gente precisa manter. Porque Deus ele quer sempre mais. Ele quer sempre falar, Ele quer sempre novidade, falar uma novidade para a gente. Mas a gente precisa estar em constante oração e meditando na palavra. A gente precisa buscar para viver um evangelho de verdade e não só sentir a presença de Deus aqui na igreja. É sair daqui e no seu dia a dia você continuar sentindo, vendo os sinais, ouvindo. Mas para isso, a gente precisa parar de dar desculpas e, como está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 26, a gente precisa ouvir e praticar a palavra de Deus. Mas para praticar a palavra de Deus e amadurecer, crescer espiritualmente, eu preciso meditar, eu preciso conhecer. Porque para que as promessas de Deus sejam derramadas sobre as nossas vidas, a gente precisa obedecer princípios. E a gente vai saber esses princípios como? Meditando, porque aqui estão descritos os princípios. A gente precisa obedecer a palavra para que os planos que Deus tem para nós, as bênçãos que Ele quer derramar sobre a nossa vida aconteçam. Não pense você, porque Deus te prometeu, porque Ele falou que vai acontecer, você não precisa fazer nada. Porque eu era assim, né? Já sei que vai. Né? Senhor, estou só aguardando. Não. Ele quer que a gente se movimente. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa obedecer os princípios. E para obedecer, eu preciso conhecer que princípios são esses. Eu preciso meditar na palavra e buscar um relacionamento cada vez mais profundo com o Espírito Santo. Que nessa manhã, então, você se comprometa em buscar a Deus todos os dias. Orar, adorar, meditar na palavra de Deus
todos os dias. E se você já faz, amém, não desista. Não pare. Seja constante. Porque uma das minhas dificuldades e que eu luto até hoje é permanecer. O nosso problema é começar é muito fácil. Em toda a nossa vida. E ele nos ensina isso, quando a gente começa priorizando de verdade, principal. E começa a exercer a constância, que vai se tornar um hábito. Você começa a se tornar constante com várias coisas na sua vida que você começa e para, que você procrastina. Tenha certeza disso. Então, se você já faz isso, peça a Deus constância, para não parar, não desistir com o teu momento devocional. Né? Constância no teu relacionamento com Deus e tenha certeza que as bênçãos e as promessas de Deus serão derramadas sobre a sua vida. Tenha certeza aqui, porque você é filha de Deus, escolhida por Deus. Deus nos escolheu antes mesmo da gente nascer. Está lá em Efésios 1:4, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Mas para a gente poder entender isso e começar a enxergar todos os processos que a gente passa, a gente precisa ter intimidade com Ele. E a intimidade vem através do quê? Entra no teu quarto, no secreto, sem nenhuma distração, sem nenhuma interrupção. E ali você começa a conversar através da oração. E você começa a adorar, e você começa a meditar na palavra. E você não vai ter mais aquele relacionamento de altos e baixos com Deus. Você não vai ser inconstante na tua vida espiritual e, consequentemente, todas as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Tenha certeza disso. Amém? Eu queria fazer uma oração para terminar. Vocês podem ficar em pé? Para terminar a minha palavra. Eu queria fazer uma oração. Eu não sei, de repente, podem ter algumas pessoas aqui que o devocional, a busca do momento, do relacionamento íntimo e individual com Deus, pode ser difícil ainda. Então, o que tem impedido você de se tornar constante com o teu devocional, de se tornar constante na busca do teu relacionamento a sós com Deus? Eu não sei, pode ser a preguiça, pode ser o desânimo. Eu não entendo quando eu leio a palavra. Todas essas desculpas aqui eram as minhas desculpas, por isso que eu estou falando. O Espírito Santo, ele sempre fala primeiro para a gente. Tudo que eu falei aqui, o Espírito Santo falou bem nítido, Thalita. É você que precisa melhorar nisso, para depois a gente compartilhar. De repente, você pode ter sido uma vez igual eu fui. A preguiça não te deixa ser constante com o teu momento devocional. Você não entender muitas vezes, aí a gente tem que ser insistente, incessante. Porque quando a gente quer alguma coisa, seja em qualquer área da nossa vida, a gente é insistente. Porque quando é a palavra de Deus, depois. Quando sobrar tempo eu leio, quando sobrar tempo eu vou buscar entender. Não. Deus, ele nos deu facilitadores para que a gente possa compreender o que Ele quer falar conosco através da palavra. Essa palavra não está aqui à toa, gente. É o nosso manual, é o manual do cristão, de prática e fé. Então, assim como a gente, quando recebe uma máquina de lavar nova, ultra, que não sabe mexer, a gente tem que ler um manual para montar ela todinha. Para saber viver nessa terra, a gente tem que ler esse manual aqui, ó, a palavra de Deus. Então, de repente, uma das suas desculpas possa ter sido como a minha. Eu ainda tenho dificuldade em algumas coisas quando eu leio. Então, eu vou lá numa Bíblia de estudo que explica versículo. Eu vou num dicionário, aplicativos. Hoje a gente não tem mais essa desculpa. A gente não vai mais deixar o diabo colocar isso na nossa mente. De repente você pode ter preguiça, desânimo, não entende, não tem tempo, é uma pessoa muito ocupada. Como as desculpas que eu dava. Eu não sei qual é a sua desculpa, é o que tem te impedido de se tornar constante no teu devocional, de se tornar constante no teu relacionamento com Deus. Mas eu quero orar aqui, em nome de Jesus. Todas essas desculpas vão cair por terra, porque a gente vai se comprometer com Deus em fazer a nossa parte. E como consequência, amadurecer espiritualmente, crescer, ser abençoado e abençoar outras pessoas através da nossa vida. Isso não é exclusivo para alguns, não. Para todas as pessoas, filhas de Deus, Ele quer nos abençoar e que através de nós, essa bênção se espalhe, transborde, porque isso é o cristianismo. Porque quando Jesus vier buscar, Ele vai vir buscar a igreja.
Ele vai vir buscar a igreja. A Raquel já falou aqui sobre unidade. Então ninguém anda sozinho, mas a gente precisa sim desse relacionamento com Deus para poder entender. E cada vez mais pessoas, através da nossa vida, serem abençoadas. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu não sei o que tem te impedido, ou se você é uma pessoa que começa e para, como eu fui muitas vezes. Nós vamos aqui também pedir constância. Em nome de Jesus, eu creio. Vidas serão mudadas, vidas serão restauradas, porque quando a gente prioriza o nosso Deus, Ele nos abençoa de forma sobrenatural. Tenha certeza disso. Pai querido, Pai amado, que maravilha, Senhor, podemos estar aqui na Tua presença, nessa igreja, com mulheres maravilhosas e abençoadas, meu Pai. Eu quero te pedir sobre a vida de cada mulher aqui, Senhor. Eu quero te pedir sobre a família, sobre a casa de cada mulher aqui, Senhor. Eu não conheço os desejos do coração delas, mas Tu conheces. Realiza de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que elas possam entender, ver, enxergar o que Tu quer realizar na vida de cada uma delas e através da vida de cada uma delas, Senhor. Quero te pedir nesse momento, Senhor, que todo impedimento na constância, na busca de um relacionamento íntimo contigo, caia por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de preguiça, desânimo, frustração, ansiedade, em nome de Jesus, não vamos ter mais. Em nome de Jesus, Senhor, toda falta de entendimento, abre os nossos olhos espirituais quando formos meditar na Tua palavra. Abre a nossa mente espiritual para entendermos o que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Quando estivermos ali no secreto, orando e meditando na Tua palavra. Salta os nossos olhos, Senhor, o Teu poder maravilhoso através da Tua palavra. E repreende toda ação do diabo e seus demônios sobre as nossas vidas. Sobre esse momento em particular. Ele não tem mais poder sobre as nossas vidas e sobre esse tempo. Ele não vai mais agir nesse momento com coisas pequenas, Senhor, porque nós estamos aqui nos comprometendo em continuar, em buscar, em prosseguir, em Te conhecer cada vez mais e não mais acreditar nas mentiras de Satanás. Pai querido, que possamos nos tornar cada vez mais constantes contigo. Tira, Senhor, toda desculpa de falta de tempo, meu Pai. Porque nós estamos aqui nos comprometendo em Te tornar o principal na nossa vida. É o principal, meu Pai. E nós cremos que as bênçãos, as promessas, Senhor, que Tu tem para cada uma de nós, serão derramadas sobre as nossas vidas, porque passaremos a nos conhecer através de Ti, meu Pai, e não pelo que as pessoas falam, porque a nossa identidade está em Ti. Não teremos mais crise de ansiedade, dúvida do que quer que seja, Senhor, porque estaremos constantemente Te buscando, Te ouvindo, Te sentindo, Te vendo, Senhor. Em nome de Jesus, isso vai transbordar através da nossa vida, vai se espalhar para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos amigos, para a nossa geração. Em nome de Jesus, vamos frutificar, meu Pai, na vida de muitas pessoas, porque estamos aqui nos comprometendo, Senhor, em Te buscar, em Te sentir, em Te ouvir. E não mais usar nenhuma desculpa, meu Pai. Eu creio aqui que ouviremos testemunhos, Senhor, do extraordinário acontecendo na vida espiritual de cada uma aqui. Porque vai ser uma intimidade, assim como temos intimidade com o nosso marido, teremos contigo, Senhor. Nós conversaremos contigo e ouviremos as Tuas respostas, meu Pai. Eu creio, Senhor, não mais dúvida, não mais deixar a interferência de Satanás sobre a nossa vida, meu Pai. E nós vamos frutificar dentro da igreja, fora da igreja, por onde a gente passar.
Eu creio nisso, meu Pai, porque quando o Senhor vier nos buscar, Tu vai vir buscar a Tua igreja. Estaremos nós aqui, a nossa família, as pessoas que convivemos, e nós iremos subir e ter a vida eterna em nome de Jesus. Ninguém vai ficar, ninguém vai para o inferno. E assim eu quero mais uma vez te agradecer por esse momento. Te agradecer, meu Pai. Te pedir que Tu nos dê ideias, estratégias, iluminar nossa mente, para não desistirmos e permanecermos Te buscando, cultivando um relacionamento íntimo contigo. Muito obrigada por essa oportunidade. Abençoa cada mulher que está aqui, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.